Nos tempos modernos, existe a ideia de que é um pequeno e seleto grupo de pessoas que está encobrindo a verdade do resto da sociedade. Os alienígenas têm visitado a Terra, mas ninguém pode saber disto. Vaticano, Roma. Este enclave murado tem sido o centro de poder da Igreja Católica desde o século V. É a residência do Papa, um lugar de devoção para 1 bilhão de católicos e representa os 2000 anos de tradição cristã. Mas em 2008, o Vaticano fez um anúncio que poderia ameaçar sua própria existência. O astrônomo-chefe do Observatório do Vaticano, Padre Gabriel Funès, reconheceu a possibilidade de haver vida em outros planetas. Eles basicamente disseram que a crença em vida planetária fora da Terra não nega a crença que as pessoas têm em Deus. Bom, 500 anos atrás, se o Vaticano dissesse uma coisa dessas, eles não teriam queimado na fogueira. Eles parecem abertos à pergunta: e se houver vida em outros planetas? É certamente uma questão interessante para um cristão com abordagem científica e desafia a crença de quanto se atribui a Deus. Muitos questionam os motivos da Igreja. Por quê? Depois de séculos acreditando no homem como a suprema criação de Deus e a única vida inteligente no universo, o Vaticano fez um anúncio que poderia virar a cristandade de ponta cabeça. Será que sabem algo que não sabemos? Isso é uma coisa que é completamente nova na história da Igreja. Quer dizer, não só abordar a questão extraterrestre, mas também dizer que tudo bem. Essa é uma grande mudança de opinião. Uma grande mudança no status quo. Mas, ao mesmo tempo, isso muda a religião ou a crença em Deus? Nem um pouco. Algumas pessoas dizem a Igreja Católica deve saber alguma coisa. Talvez queiram sair na frente do jogo aqui. Por outro lado, pode ser que sejam inteligentes e só queiram cobrir todas as possibilidades, caso haja algum grande anúncio ou descoberta de vida alienígena. Porque não se engane, se for anunciada a descoberta de vida alienígena, as pessoas vão procurar os líderes religiosos em busca de orientação sobre o assunto. Os cristãos, judeus, muçulmanos e hindus. Se a vida extraterrestre fosse encontrada, então a Igreja reagiria presumivelmente como faz com qualquer fato e veria o que é. Eu não acho que haveria nenhum conflito com o modo em que vemos nossa humanidade. Descobriríamos que Deus criou vida inteligente de diversas formas. E eu acho que aprenderíamos com isso que não poderíamos restringir Deus a nenhum modo de criar vida inteligente.
A ideia de que a vida inteligente existe em outros pontos do universo tem sido debatida por líderes religiosos, historiadores e cientistas. Mas não há consenso sobre como isso afetaria a espiritualidade humana ou as instituições religiosas. O que aconteceria com nossa interpretação do livro do Gênesis? Bom, o livro do Gênesis olha para o universo do ponto de vista da Terra. Vemos o Sol, vemos a Lua e vemos as estrelas. Então, perceber que a Terra é só um pequeno ponto azul claro neste universo imenso, acho que só expandiria nossa interpretação do Gênesis. Não creio que isso mudasse nenhum aspecto fundamental. É uma questão interessante para a cristandade, pois o cristianismo ensina que a salvação vem através de Jesus, que era um terrestre. Os cristãos sempre tiveram esse problema. Se houver alienígenas, eles não serão salvos? Isso não é problema para os judeus, nem budistas, nem hindus. Mas os cristãos têm um desafio específico, pela simples razão de que a cristandade é a única religião mundial que tem uma encarnação. Eles acreditam que Deus se encarnou na forma de Jesus Cristo para ser o Salvador. Quando se fala com os cristãos, eles dizem, bom, não existe um problema porque nós aceitamos Galileu, nós aceitamos Darwin, por que não podemos aceitar os ETs? Eu acho que a ciência e a religião têm mais em comum do que talvez a opinião popular perceba. De um lado, temos a ciência que lida com a razão e os fatos. Do outro lado, temos a religião que lida com a fé. A ciência é uma proposta em evolução e o que sabemos hoje quase certamente será alterado e talvez substituído em algum ponto do futuro. Assim, pensar que a ciência divulga a verdade em contraste com a religião, acho que é um erro. Mas se essa teoria fosse aceita, teríamos de mudar o que sabemos sobre nosso conhecimento, nossa história e o início da civilização humana? Observatório Internacional Mount Graham. Aqui, a Igreja Católica Romana serenamente opera um gigantesco telescópio que varre os céus dia após dia. Assim como outro telescópio em Roma. O que eles esperam encontrar? Estamos realizando todo tipo de pesquisa em vários setores dos céus, desde aqui perto, nos planetas ao redor, no nosso sistema solar, atravessando a nossa galáxia, nas galáxias vizinhas e no universo como um todo. Será que a Igreja Católica está monitorando nossos vizinhos cósmicos e nos preparando para o dia em que a ciência e os governos reconhecerão sua existência? O Observatório do Vaticano em Mount Graham é bem próximo a San Francisco Peaks, uma montanha sagrada para as tribos Hopi e Zuni, pois é para onde os seres dos céus vêm e vão. Acho bem interessante o Vaticano ter um observatório exatamente neste local sagrado e essencial, também conhecido como um corredor de atividades OVNI. Quando se é o Vaticano ou um governo e se tem a informação de que há outra vida no universo, será forçado a expor isto a todo o público através de declarações consistentes com a visão católica do divino. Em 2008, o Vaticano chocou o mundo ao anunciar que a possibilidade de vida extraterrestre não conflita com os ensinamentos da Igreja. Será que eles sabem de algo que não sabemos? Você acha que eles vieram com esta declaração assim do nada, sem querer nada? Não, isso tudo foi muito calculado. Houve uma deliberação por trás de tal comunicado. Tudo o que temos a fazer é abrir os olhos, e aí fica claro que estamos sendo visitados e que o Vaticano sabe disto.
O Vaticano não tem uma postura específica sobre a vida extraterrestre. Se a vida extraterrestre fosse encontrada, a Igreja reagiria como reage face a qualquer informação. O que há para se aprender? Seria uma experiência de vida esta com os extraterrestres. No século XVII, o Papa Paulo V ordenou que documentos confidenciais da Igreja Católica fossem retirados da Biblioteca do Vaticano e a fechou para o público até 1881. Hoje, os arquivos secretos do Vaticano são fortemente guardados e alguns pesquisadores acreditam que podem conter revelações tão explosivas que ameaçam a doutrina da Igreja Católica. Precisamos perguntar se a biblioteca secreta do Vaticano, cuja existência eles reconhecem, não possui relatos ou crônicas sobre contatos extraterrestres dos quais a Igreja Católica tem registro e sabe que ocorreram, mas mantém em segredo. Será que contatos com mensageiros alienígenas vêm sendo mantidos em segredo por uma elite dominante ao redor do mundo por talvez centenas ou milhares de anos? Talvez evidências deste contato possam ser encontradas onde a ciência e a religião se encontram e lutam com a verdade. Ou, como alguns acreditam, tentam negá-la. Nos séculos XVI e XVII, a Igreja Católica era contra certas descobertas da ciência. E entre as heresias proferidas por Giordano Bruno estava a ideia de que havia muita vida no universo. Bruno acreditava na existência de seres extraterrestres. Nós também sabemos que o Vaticano é capaz de encobrir este material extremamente bem. Então, este é apenas um exemplo de quase 2000 anos de poder do Vaticano. Seria possível que Giordano Bruno tenha sido visitado por alienígenas? E será que estes mesmos seres compartilharam mensagens com Bruno e outros cientistas, como Copérnico e Galileu? Mensagens que o Vaticano conheceu e temeu? Na Renascença, cientistas como Galileu e Copérnico foram excomungados, pois a Igreja Católica tinha grande interesse em controlar a informação. Então, claro, fizeram o possível para silenciar as descobertas científicas. As afirmações revolucionárias de Bruno incluíam a crença de que o universo era composto de um número infinito de mundos habitados por seres inteligentes. O problema com todas essas afirmações era que violavam um dos princípios básicos da religião na época, o de que éramos o centro da criação, de que éramos a coroa da criação, o topo da cadeia do cosmos. Bruno irritou acadêmicos e teólogos por toda a Europa com seus ensinamentos. O cientista foi finalmente preso por ordem do Vaticano. Ele suportou 8 anos preso em um calabouço e foi julgado por heresia. Mas Bruno se recusou a abdicar de suas crenças. Por seus crimes contra a Igreja Católica, Bruno foi queimado em uma fogueira. Mas seria possível que o Vaticano soubesse que Bruno vinha recebendo mensagens de alienígenas? E será que o Vaticano quis negar a existência da vida extraterrestre? Uma espécie que superava em muito as capacidades humanas e não podia ser controlada pelo Vaticano? A existência deste encobrimento aumenta nossa preocupação atual de que o governo e os cientistas possam estar engajados num plano para ocultar evidências de contato com extraterrestres. Os textos de Bruno foram condenados pela Igreja Católica e banidos por décadas. Muitos de seus trabalhos foram destruídos. Pesquisadores acreditam que as obras continham revelações de mensagens que ele recebera e o Vaticano queria ocultar. Mas será que as informações que Bruno supostamente recebeu dos alienígenas podiam ainda estar trancadas? Se for o caso, será que elas ainda representam uma ameaça à doutrina católica? Será que o julgamento de Bruno sugere um encobrimento pelo Vaticano?
Talvez as respostas possam ser encontradas em uma pequena cidade no oeste de Portugal e a história de um milagre possa oferecer provas de que não estamos sós. Será que os arquivos secretos do Vaticano contêm detalhes das mensagens que Giordano Bruno pode ter recebido dos alienígenas? Informações que corroboram suas descobertas sobre o universo? Quando olhamos para exemplos específicos como Giordano Bruno, sabemos que há muito mais coisas envolvidas. Os arquivos do Vaticano, quando forem abertos, revelarão um número extraordinário de detalhes. Segundo pesquisadores, os arquivos secretos do Vaticano contêm evidências ocultas ligadas ao milagre de Fátima. Foi aqui, em 1917, que 3 crianças alegam ter recebido mensagens de uma pessoa que alguns teólogos católicos acreditam ser a Virgem Maria. Neste evento, crianças viram uma aparição que disseram ser a Virgem Maria. Então 70 mil pessoas vieram a este mesmo pasto. E as pessoas alegaram ter visto um disco de prata girando. A Igreja Católica, por um longo período de tempo, não reconheceu o evento de Fátima ou o que ocorreu às crianças. Os extraterrestres deram às crianças uma mensagem telepática, dizendo: vocês não estão sozinhos neste planeta. Nós estamos aqui há milhares de anos, estamos observando vocês. Por favor, preparem a humanidade, pois iremos retornar. Todo este episódio de Fátima foi para o Vaticano. As crianças receberam 3 mensagens e o Papa se recusou a revelar a terceira mensagem. A terceira mensagem provavelmente fala sobre a vida extraterrestre. Isso foi sensacional, porque, para mim, ele se negou a divulgar esta mensagem específica, e foi exatamente o que o Papa fez. E eu me pergunto por quê? Alguns alegam que o milagre de Fátima é um dos muitos eventos que descrevem a visita de mensageiros alienígenas. Pesquisadores também destacam as vozes ouvidas por Joana d'Arc, as visões através de Lourdes por Bernadette Soubirous e as inúmeras histórias relatadas na Bíblia hebraica, em que eventos similares são descritos. Talvez o Vaticano saiba muito mais sobre a vida no universo do que alega. Mas será que a crença na vida extraterrestre questiona a onipotência de um ser supremo? É claro que o Vaticano sabe sobre a vida alienígena, mas sugerir que, porque existem extraterrestres, não existe um Deus, é uma absoluta besteira. Será que os crescentes relatos de mensagens compartilhadas com pessoas seletas aqui na Terra forçaram o Vaticano a começar a reconhecer outra forma de vida no universo? E se os extraterrestres vêm enviando mensagens aos humanos, estariam eles agendando uma reunião com os nossos ancestrais? Quando o homem pisou na Lua, nossa perspectiva do universo mudou para sempre. Houston, nós vamos descer. Os alienígenas que chegaram e desceram a escada em 20 de julho de 1969 fomos nós. Nos tempos modernos, existe a ideia de que é um pequeno e seleto grupo de pessoas que está encobrindo a verdade do resto da sociedade. Os alienígenas têm visitado a Terra, mas ninguém pode saber disto. Vaticano, Roma. Este enclave murado tem sido o centro de poder da Igreja Católica desde o século V. É a residência do Papa.
Um lugar de devoção para 1 bilhão de católicos. E representa os 2000 anos de tradição cristã. Mas em 2008, o Vaticano fez um anúncio que poderia ameaçar sua própria existência. O astrônomo-chefe do Observatório do Vaticano, Padre Gabriel Funès, reconheceu a possibilidade de haver vida em outros planetas. Eles basicamente disseram que a crença em vida planetária fora da Terra não nega a crença que as pessoas têm em Deus. Bom, 500 anos atrás, se o Vaticano dissesse uma coisa dessas, eles não teriam queimado na fogueira. Eles parecem abertos à pergunta: e se houver vida em outros planetas? É certamente uma questão interessante para um cristão com abordagem científica e desafia a crença de quanto se atribui a Deus. Em Israel, os maias e os astecas. A ideia de que havia um ou mais grupos não humanos que nos inspiravam é verdade. Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E se for verdade? Será que os alienígenas do passado ajudaram a moldar nossa história? De onde eles vieram? Será que foram apenas visitantes? Será que os seres humanos são alienígenas vindos de outro planeta ou mesmo de outro tempo? Os homens continuam em busca de resposta para as perguntas que permanecem. Se vieram aqui, qual era a missão deles? A Terra é o nosso lar, mas com condições perfeitas para a vida, poderia ser um farol para outras civilizações inteligentes que habitam nosso universo. Eu acho que existe vida simples, como bactérias e micróbios em outros planetas. Acho que vamos encontrar isso. E quem sabe, talvez um dia encontremos algum outro planeta que possa sustentar a vida, no qual as pessoas tenham evoluído por um longo período e onde elas também olhem para as estrelas, pensando se existirá alguém lá fora ou se estão sozinhas. Qual pergunta mais importante podemos fazer sobre nós e nosso lugar no universo? Existe vida em outro lugar do universo ou somos só nós? Eu acho que essa é uma das perguntas mais fascinantes e somos afortunados por viver em um tempo em que podemos estudar essa questão cientificamente e realmente tentar obter respostas. Podemos chegar à conclusão de que algo muito estranho está acontecendo neste planeta. E também, se estiver vindo de fora deste sistema, então somos visitados por algo que tem alguma inteligência por trás. No final, a verdade sempre vence. E já vimos isso na história. Quando algumas teorias ou ideias científicas que eram consideradas impossíveis foram demonstradas como verdadeiras. Então, eu tenho a convicção firme de que o mesmo acontecerá com a teoria dos alienígenas do passado. Leningrado, Rússia. 1º de dezembro de 1934. Sergei Kirov, um líder do Partido Comunista e rival do colega de partido Joseph Stalin, é assassinado. O assassinato marca o início do período mais sombrio na história da União Soviética. Os Grandes Expurgos. Com Kirov morto, o poder de Stalin aumentou, e ele iniciou uma ampla campanha de perseguição política implacável para acabar com os opositores e consolidar sua autoridade absoluta. Entre os milhões que foram presos e interrogados durante esse período estava o respeitado cientista e filósofo russo Dr. Henryk Ludwig. Um ser humano incrível.
Ele foi uma pessoa que podia falar 20 idiomas antigos e modernos. Ele tinha um conhecimento enciclopédico incrível. O Dr. Ludwig foi acusado de ser espião para o Vaticano e passou décadas em um dos brutais campos de trabalho de Stalin. Mas em 2011, 38 anos depois de sua morte, um artigo no jornal russo Savershchena Sekretna, ou Top Secreto, revelou o verdadeiro propósito do trabalho de Ludwig no Vaticano e, possivelmente, a causa de sua prisão. A razão de ele ser acusado de ser um espião do Vaticano foi porque em 1920, como um jovem estudante de arquitetura, ele visitou o Vaticano, onde teve acesso livre à biblioteca secreta. Nessa biblioteca, ele encontrou manuscritos que descrevem civilizações extraterrestres e muito mais. O Dr. Heinrich Ludwig descobriu numerosos manuscritos, sugerindo que teria havido contato extraterrestre histórico com antigas civilizações no Egito, Israel e Mesopotâmia. Esses manuscritos falavam, por exemplo, sobre as pirâmides e as descreviam como máquinas de energia. Quando voltou para a União Soviética, ele foi tratado muito mal. Mas, de fato, ele talvez tenha sido o maior de todos os primeiros pesquisadores de todo o conceito de alienígenas do passado que vieram à Terra. Será que o Dr. Ludwig realmente descobriu manuscritos antigos dentro do Vaticano que descreviam extraterrestres visitando a Terra? Será que o governo russo o acusou de espionagem na tentativa de suprimir suas descobertas polêmicas? Quando Vladimir Lenin tomou o poder em 1917, ele estabeleceu o primeiro Estado que tentou eliminar a religião. O regime comunista também suprimiu ativamente uma filosofia que tinha se difundido na Rússia no início do século XX: o cosmismo. Existe uma tradição russa, iniciada no final do século XIX, chamada cosmismo. Os cosmistas começaram com um filósofo, um homem chamado Nikolai Fyodorov, nos anos de 1870 e 80, que inspirou o pai dos foguetes soviéticos, o homem que projetou os foguetes que levaram o primeiro homem ao espaço. E eles acreditavam que a civilização humana tinha realmente se originado no espaço exterior. E que o nosso destino como seres humanos era voltar ao espaço, que devíamos voltar ao berço da civilização. Então essa ideia estava gravada na cultura russa. Tanto Lenin quanto seu sucessor, Joseph Stalin, agiram para que o cosmismo e as origens alienígenas da humanidade fossem silenciados. Mas essas ideias surgiriam de novo em 1961, quando a União Soviética colocou o cosmonauta Yuri Gagarin em órbita e venceu os Estados Unidos na corrida para enviar o primeiro homem ao espaço. Muitos russos viram essa conquista como a realização do destino do homem para retornar às estrelas. Com o sucesso do programa espacial soviético, o Sputnik em 1957, o primeiro homem no espaço, isso teve como consequência o surgimento de um novo interesse em investigar as origens alienígenas das civilizações humanas. Depois da morte de Joseph Stalin, muitos dos indivíduos que estavam explorando a ideia dos antigos contatos com alienígenas puderam finalmente expressar suas opiniões publicamente. Em 1961, o físico e matemático russo Mateste Agreste publicou um estudo controverso que afirmava que os extraterrestres tinham visitado as antigas civilizações da Terra. Teorias similares também foram apresentadas pelo escritor Alexander Kazantsev e pelo astrônomo Iosif Shklovsky. Embora esses pesquisadores não tenham sofrido a mesma perseguição de que foram alvos seus predecessores, eles afirmam que o governo soviético agiu para suprimir suas teorias.
A ideia de que havia astrônomos soviéticos que estavam estudando seriamente esses tópicos e teorias me leva a pensar que eles tinham encontrado algo. E agora nós podemos acessar informações que por muitos anos ficaram sob censura. Será que um dia saberemos a verdade sobre a possibilidade de visitas extraterrestres ao nosso planeta? Se eles são reais, por que governos e religiões ao redor do mundo continuam a negar sua existência? Em uma pintura muito interessante, Jesus está sentado nas nuvens ao lado de, entre aspas, Deus. E eles seguram antenas do que parece ser um satélite. Os teólogos dizem que aqui é retratada apenas a Terra. Mas por que a Terra teria duas antenas? E por que ela seria redonda? Afinal, o ponto de vista dominante na época era de que a Terra era plana. De acordo com os evangelhos do Novo Testamento da Bíblia, nos meses antes de sua morte, Jesus leva 3 de seus apóstolos longe da aldeia em que está hospedado e juntos eles vão para uma montanha próxima. A história aqui é que Jesus subiu um monte alto com Pedro, Tiago e João, seus 3 seguidores mais próximos. Enquanto eles estavam ali, um objeto brilhante pairou sobre eles e disseram que Moisés e Elias apareceram. Enquanto eles estavam lá, o corpo de Jesus começou a brilhar muito. E quando eles terminaram essa visita, eles desceram a montanha e Jesus disse aos discípulos para não contarem a ninguém sobre isso, só depois da sua crucificação e ressurreição. Isso me diz que talvez o corpo de Jesus passou por algum tipo de transformação, que mudou o seu corpo de modo que, quando ele ressuscitou dos mortos, seria um corpo que nunca iria morrer de novo. Segundo a Bíblia, se passaram vários meses após esse incidente até as autoridades romanas prenderem Jesus e o matarem através da crucificação. Sabemos que após a crucificação na sexta-feira à noite, ele é colocado em uma tumba. No domingo, quando Maria Madalena e as outras mulheres vêm para ungir seu corpo, a tumba está vazia. A pedra tinha sido retirada e seus panos de sepultamento foi tudo que restou. Apesar de dizerem que Jesus se elevou para um reino celestial, está escrito que ele se elevou corporalmente, com base também em eventos que ocorreram logo após a ressurreição, que indicam que ele pode ter tido uma origem extraterrestre. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, diz: um anjo de Deus desceu do céu, rolou a pedra, se sentou sobre ela, e sua roupa era branca e brilhante. Então, temos um relato de um ser que esteve lá. Isso significa que poderes de outro mundo estavam envolvidos na ressurreição de Jesus. Quando as pessoas vêm para a tumba, elas encontram a tumba vazia. Eles descrevem em 2 evangelhos os jovens rapazes com roupas que estavam brilhando. E parece com encontros extraterrestres dos dias de hoje, onde vemos seres de luz. Então eles dizem: por que vocês estão procurando o vivo nos mortos? Jesus se foi, como ele disse que aconteceria. Será que os extraterrestres podem ter as respostas finais para a vida, a morte e a ressurreição? E se for assim, será que a humanidade já possui esses segredos? De acordo com a Igreja Católica, é um mistério que os humanos não conseguem entender. Mas alguns acreditam que, em vez de uma transformação física, Jesus é ressuscitado metafisicamente durante a missa. E que Jesus era, e ainda é, um ser avançado que pode se mover de uma dimensão para outra. Como prova, eles citam o que Jesus disse aos seus seguidores sobre o poder de se reunirem em grupos para invocar o seu nome. Cristo disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei lá também. Conforme as crenças mais difundidas, o retorno de Deus seguirá uma série de eventos que incluem o Armagedon, a aniquilação de todas as criaturas, a ressurreição dos mortos e a volta de todas as almas a seus corpos físicos.
O dia do juízo será o dia em que cada homem e cada mulher será responsabilizado por suas palavras e por seus atos feitos em vida na terra. Em que Deus julgará as almas dos vivos e dos mortos por tudo o que fizeram neste planeta. Datando de 150 a.C., os pergaminhos do Mar Morto profetizavam que os filhos das trevas seriam destruídos e que os filhos da luz viveriam em paz por toda a eternidade. E o conceito de um Deus onipotente que vai voltar no dia do julgamento também aparece em um dos assim chamados livros perdidos da Bíblia, o livro de Enoque. O livro de Enoque fala do julgamento dos não justos, que serão julgados pelo fogo, e que o Filho do Homem virá com 10.000 anjos flamejantes e que eles julgarão a humanidade. Após o julgamento final, a Bíblia diz que o novo céu será criado, a nova terra será criada e a nova Jerusalém descerá do céu em direção à nova terra. É possível que alguns dos primeiros doutores fossem discípulos, alunos de extraterrestres, que receberam a sabedoria que os ajudou a ser mais elevados do que o resto da humanidade. Talvez a história mais famosa de um intermediário ressuscitando um morto apareça no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Segundo o Evangelho de São João, que Jesus de Nazaré ressuscitou um homem morto havia 4 dias. Jesus ficou emocionado a ponto de chorar, diz a Bíblia. Ele olhou bem para o túmulo e, emocionado com o pranto de Maria e Marta, decidiu ressuscitar Lázaro dos mortos. Então ele se aproximou da entrada do túmulo e literalmente chamou Lázaro para voltar de entre os mortos. Em minha opinião, não há explicação científica para a volta de Lázaro. Parece que a alma de Lázaro tornou a ser unida a seu corpo, e não que ele fosse um morto-vivo ou um zumbi. Mas ele voltou a ser ele, voltou dos mortos. Então essas pessoas especiais tinham o poder de pegar os mortos e trazê-los de volta à vida. Que tipo de poder teriam para poder fazer isso? Talvez o poder de um extraterrestre? Haveria realmente uma conexão extraterrestre entre humanos vivos e o mundo dos mortos? Será possível que almas humanas viajem pelo espaço e tempo, assim como fazem viajantes siderais? Se for assim, isso acaba com o conceito da existência de um paraíso? Ou seria a prova final que a humanidade procura há tantos séculos? Os cristãos acreditam que Jesus seja o Filho de Deus e que ele voltará para a terra no dia do juízo para julgar todas as almas, tanto dos vivos quanto dos mortos. É também por isso que os cristãos acreditam que o corpo humano deva ser enterrado e não cremado após a morte. Mas poderiam os túmulos realmente se abrir um dia e os mortos ressuscitarem? Segundo a crença tradicional cristã, Deus cria o ser humano no momento de sua concepção, infundindo no recém-formado embrião uma alma imortal. E essa fusão de matéria-prima e alma é que faz o ser humano. Por isso, no dia do juízo, tem de haver a ressurreição dos mortos para que os humanos sejam restaurados em sua unidade original de corpo e alma combinados. No dia do juízo final,
vamos ver que as almas dos mortos serão reunidas a seus corpos físicos, que serão reerguidos dos mortos e reconstituídos mesmo geneticamente pelo próprio Deus. A Nova Jerusalém é um cubículo de 2.400 quilômetros de comprimento, feita de ouro translúcido. Muita gente teorizou que talvez fosse uma espécie de espaçonave, um tipo de OVNI. Mas haveria uma origem alienígena ou extraterrestre para as histórias bíblicas do julgamento final? Há alguns milhares de anos, os extraterrestres vieram e criaram a primeira humanidade por uma mutação artificial. E é claro, um dia eles voltarão. E claro, o julgamento será em função do que eles esperavam que fizéssemos. E os que entenderem o que aconteceu no passado não ficaram chocados, porque sabiam e esperavam desde sempre o que vai acontecer. Na minha cabeça, será quando os extraterrestres genuinamente retornarão ao nosso planeta e se anunciarão, e nessa altura, os humanos que atingiram a iluminação se juntarão a seus irmãos, os extraterrestres, os antigos astronautas que nos criaram, e todos voltaremos às estrelas. E se for assim, isso realmente corresponde à noção de que nossa existência não acaba com a morte? E haverá um mundo entre a vida e a morte? Um que leve a um plano, talvez, extraterrestre? Esse é o aspecto radical da coisa, algo totalmente novo. No mundo grego havia um conceito de alma, não só como imortal, mas que reencarna perpetuamente. O que empolga é que há muitas evidências apontando para a realidade da alma. Em outras palavras, parece haver em nós uma parte espiritual, sobrenatural, não física, que transcende e sobrevive à morte e que prossegue e vive para sempre. Serão esses relatos de experiências de quase morte prova de vida após a morte? Prova de que há uma alma eterna? De que pela eternidade a virtude é premiada e a maldade é punida? Ou esses relatos tão convincentes dão conta de outra realidade, muito mais extraterrestre? O personagem que conhecemos como Satanás realmente era um ser extraterrestre? Aquele que se indispôs com sua própria espécie para viver entre os nossos distantes ancestrais. De inúmeros jeitos, Satanás pode muito bem ser uma pessoa, um deus, um anjo, um ET, que foi caluniado de certo modo. Lúcifer é que nem Prometeu, ele é o portador da luz. Ele é o deus do trabalho árduo, é o único que nos traz o fogo, é o único que nos dá a oportunidade para que façamos as coisas por conta própria. Se o personagem bíblico de Satanás realmente for baseado em um ser extraterrestre, aquele que roubou a tecnologia de seus mestres para poder beneficiar o homem primitivo, então por que será que agora ele é injuriado como uma criatura do mal consumado? A maioria dos cristãos acreditam que os demônios são encarnações do mal dos outros anjos que seguiram Lúcifer em sua rebelião contra o Deus onipotente. Eles têm nomes como Beelzebub, Asmodeus, Maluk e Mammon, e se dedicam a corromper as almas da humanidade. Nas culturas globais, nós encontramos referências constantes para esses seres celestiais gigantes que vieram à Terra, iniciaram ou instruíram a humanidade. O próprio Satanás é considerado um serafim, o que significa serpentes voadoras ou serpentes de fogo. Mas ainda, a palavra serafim tem o significado de serpente, e refaíta quer dizer gigante. Quem ou o que é Satanás? Ele é um demônio, o diabo, a personificação do mal? Ou ele era de fato um ser extraterrestre benevolente, que roubou a tecnologia dos seres alienígenas em um esforço para tirar o homem primitivo das trevas e da ignorância?
Se sim, então por que Satanás se tornou uma força para o mal? Será que ele pretende punir a humanidade por se aliar com o nosso Criador contra ele? Talvez ele esteja nos testando, usando a tecnologia alienígena para modificar o comportamento humano de uma maneira que ainda precisamos entender. Ele passa a ideia de um adversário, a ideia, sabe, de mentiroso ou um testador, misturado ao conceito de Lúcifer, do anjo caído, combinado a esse líder dos vigias que também lidera uma rebelião. Acho que, em última análise, o que deduzimos é que Lúcifer é uma fusão. Ele é um personagem composto de diferentes ideias e de diversos papéis. É importante que nos lembremos que Satanás faz parte da categoria dos anjos chamados serafins. Os serafins foram mandados à Terra como benfeitores da humanidade, produzindo o conhecimento. As igrejas criaram esse monstro maligno de Satanás, talvez até mesmo do nada, quando na realidade a missão inteira de Satanás estava trazendo conhecimento e sabedoria à humanidade. E na verdade estavam se preocupando com a humanidade e não loucos para acabar com os humanos. Nesse sentido, Satanás não é um cara tão ruim. Não dá para ter a luz sem a escuridão. Não se pode ter o certo sem o errado. Temos que aprender isso por nós mesmos. E por fim, através das escolhas entre o certo e o errado, nós crescemos e nos tornamos o que somos. E com isso, podemos chegar a ser como os nossos criadores, para que nós nos tornemos deuses. Biblicamente falando, o demoníaco vem dos anjos caídos. Aqueles que caíram com Lúcifer durante as grandes guerras no céu. E o objetivo deles é enganar a humanidade para que sigam um mau caminho, para se apartarem de Deus. E se dividem em muitas classes. Eles têm as ocupações mais básicas lá de baixo e seguem por toda a extensão até o estrategista que está governando nos bastidores os assuntos da humanidade. Essencialmente, dá para imaginar uma estrutura militar, com os generais, oficiais, agentes particulares. Há 9 níveis, que são anjos caídos de várias posições. Os de baixo servindo os de cima e, por fim, obedecendo Satanás. Por definição, anjos são de outro mundo. Anjos são extraterrestres. Não são deste planeta. Assim, por definição, ETs e anjos são a mesma coisa. Nossa concepção moderna de ET mudou, mas há milhares e milhares de anos, quando os anjos viviam entre nós, nossos ancestrais não os chamavam de ETs, eles os chamavam de anjos e sabiam que não eram deste mundo, não eram deste planeta. Anjos. De acordo com uma pesquisa realizada em 2010, quase 70% dos americanos acreditam em anjos. Mas o que são eles? Enviados alados de Deus, como descritos na Bíblia? Existem sorridentes querubins nos observando em nuvens ao sabor do vento? Ou seria algo muito, muito maior? O conceito do que é um anjo, obviamente, é bem conhecido, ainda mais na cultura americana. E também existe nas culturas latina, grega e babilônica. Quando pensamos em anjos, imediatamente lembramos da Bíblia. Mas em textos da internet e em livros, descobrimos que as pessoas recebem visitas de anjos todos os dias. No livro do Gênesis, os anjos são descritos como seres divinos enviados à Terra como mensageiros de Deus. Havia o desejo de que Deus interagisse com os seres humanos, mas não parecia digno que Deus agisse diretamente, então ele enviou seus mensageiros. Mas será que os chamados mensageiros de Deus desempenhavam outra função? Uma não tão benevolente ou benigna? Segundo o livro de Enoque, o texto bíblico perdido e redescoberto entre os pergaminhos do Mar Morto no final dos anos 40,
Os primeiros anjos a chegarem à Terra foram os anjos caídos. Foi no Monte Hermon que os anjos caíram do céu, que os anjos caídos vieram habitar a Terra. Eles queriam tomar o poder e, por causa disso, foram expulsos do céu, jogados na Terra. Agora, para mim, parece mais um caso de rebelião em que os extraterrestres vieram para a Terra, houve um desentendimento e eles se dividiram em duas facções diferentes. O grupo que decidiu se separar é aquele a quem hoje nos referimos como anjos caídos. Enoque acreditava em anjos caídos e em visitas divinas, mas tudo que ele diz em suas escrituras parece lembrar, para mim, visitas extraterrestres. A nave que ele viu, a montanha em que ela pousou e o jeito que eles o conduziram e contaram coisas. Tanto o livro de Enoque quanto a Bíblia hebraica dizem que os anjos caídos agiram contra a vontade de Deus e se miscigenaram com os humanos. No Gênesis 6, fala dos filhos dos deuses, deuses no plural, copulando com as filhas dos homens. E há uma certa conotação maligna nisso. Como os anjos podem fazer sexo? Enoque descreve o ato. Alguns extraterrestres ficaram na Terra, tiveram relações sexuais com nossas mulheres, e isso está escrito no livro de Enoque. Não é invenção minha. Enoque nunca os chamou de deuses, mas de guardiões do céu ou vigilantes. De acordo com textos antigos, além de copular com as mulheres da terra, os anjos caídos geraram uma grande prole, os Néfilins, uma raça de gigantes similares aos retratados na história de Davi e Golias. Mas estudiosos da antiguidade sugerem que o uso do termo gigantes é equivocado e teorizam que a palavra não se refere à estatura física dos Néfilins, mas aos seus poderes sobrenaturais. Eles eram gigantes? Ou essa é a palavra errada e a palavra certa deveria ser extraterrestres? A maioria dos humanos na Terra e no decorrer da história acreditam que seres sobrenaturais são na realidade agentes. Eles estão fazendo essas coisas neste mundo, ou diretamente para nós, ou indiretamente. E, além disso, eles também estão enfrentando uma batalha ou uma luta e usando nós humanos como agentes, como procuradores, se assim podemos dizer, para lutar nesta batalha. Existe, obviamente, o mal e o bem no mundo. Eu acho que quando você estuda todas as evidências dos OVNI, você vai encontrar por trás disso entidades que foram acusadas de causar as trevas. As guerras, o sofrimento, tudo isso foi realizado por grandes entidades extraterrenas. Eram chamados de deuses na Mesopotâmia e também no Egito. E depois isso se transformou em anjos e forças de Satã. Hoje nós os chamamos de extraterrestres, mas é de fato a mesma coisa. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o bem e o mal permeiam todo o universo. O bem e o mal, yin e yang, positivo e negativo, existem por todo o universo conhecido e desconhecido. E o bem e o mal, na minha opinião, também se aplicam aos próprios extraterrestres. De onde eles vieram? O que eles queriam? E se eles realmente eram seres mais inteligentes, talvez tivessem planos diferentes. Mas pode ser que exista algo lá fora, algum tipo de aliado, de hominídeos em desenvolvimento. E nós fomos o maior modelo deles. Na Bíblia, os anjos geralmente parecem humanos e são entidades físicas que podem ser vistas, ouvidas e até mesmo tocadas. Mas hoje muitos acreditam que os anjos estão presentes mesmo quando não podem ser vistos.
Segundo uma pesquisa realizada em 2008 pelo Instituto de Estudos Religiosos da Universidade de Baylor, 55% dos americanos adultos acreditam em um anjo da guarda que os protege. A ideia do anjo da guarda só existe porque nós desejamos? Nós acreditamos que alguém está nos protegendo ou é algo que vem do passado? Será que tem algo a ver com extraterrestres? Pode ser que algum alienígena tenha dito aos humanos: vamos proteger vocês, não tenham medo. Do que os anjos estão nos protegendo? Por que precisamos da proteção de anjos da guarda? Será que existe mais de um? A resposta é sim. E do que estão nos protegendo? Dos anjos caídos. Existe uma ideia nas tradições judaico-cristã e islâmica de que haverá algum tipo de batalha final em que Deus derrota Satã de uma vez por todas. Há quem interprete isso como a volta dos alienígenas e que eles vão lutar pela última vez. Tanto o livro de Enoque quanto o Apocalipse do Novo Testamento fazem referência a uma batalha cósmica do bem contra o mal. Eles atravessam as paredes, todas as portas estão fechadas, as janelas estão fechadas e de repente elas abrem os olhos e o ser está ali. Há quem diga que esses relatos de visitas de anjos são resultado da imaginação ou projeção. Mas eu os entendo como relatos históricos atuais, porque assim foram apresentados. Se olharmos sob o prisma religioso, podemos ver claramente as evidências de seres extraterrestres que visitaram a Terra e tentaram ajudar a melhorar as condições da nossa civilização. E eles continuaram tentando ajudar o planeta, o que na verdade pode ser resultado de uma colaboração entre famílias galácticas. Depois de um certo tempo estaremos prontos, e eles não vão mais seguir as principais diretrizes, e poderão novamente se revelar aos humanos. Ezequiel fala de uma carruagem voadora. O Antigo Testamento fala de uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. É claro que se trata de máquinas físicas que os anjos usavam. A história de Jacó e do anjo em Gênesis 28 é o famoso clássico caso de OVNIs. Jacó adormece e sonha com um anjo descendo e subindo uma escada. E essa escada vem do céu. Imagine a porta de uma espaçonave abrindo e uma rampa saindo dela. Parece bastante uma escada. Então é possível que essa passagem da Bíblia nada mais seja do que um mecanismo tecnológico descrito como uma escada. Nossos ancestrais tentaram explicar uma tecnologia alienígena, sugerindo que um visitante de outro planeta era um visitante do céu com asas de pássaro. Nessa passagem, Deus pede a Abraão que sacrifique seu filho Isaque no Monte Moriá. Abraão decide fazer o que Deus ordenou. Mas depois de imobilizar o filho e prepará-lo para o sacrifício, ele é impedido por um anjo no último segundo. Interpretações convencionais da história geralmente concluem que Deus queria apenas colocar a fé de Abraão à prova. Na minha opinião, um Deus nunca faria um pedido como esse. Então, é possível que um anjo caído ou um alienígena ou extraterrestre pudesse ter se passado por Deus? Deus nunca exigiu sacrifícios humanos. O sacrifício humano é condenado pelo cristianismo e também condenado pelo Deus Criador. O filósofo francês Sartre tem uma frase famosa que diz: se um anjo me pedisse para sacrificar meu filho, eu pediria o documento de identidade dele. Talvez alguém quisesse se passar por Deus. E será que alguém resolveu interferir para evitar que isso acontecesse? Na verdade, talvez fossem duas civilizações em guerra pelo controle do que aconteceria nas histórias da Bíblia.
Assim como existe gente boa e gente má aqui na Terra, existem extraterrestres bons e maus no espaço. Talvez a última vez que tivemos alguma interação regular com esses ETs em um nível cultural foi na época da fundação do islamismo. Sabe-se lá por qual razão, eles parecem ter seguido um acordo mútuo coletivo de deixar a Terra depois do surgimento do islamismo, do Novo Testamento, da Bíblia, etc, etc. Eles se afastaram. Será que já fomos visitados por extraterrestres? Eu acho importante pensar dessa forma, pois os extraterrestres prometeram voltar e um dia eles vão voltar. Se nós, humanos, finalmente estivermos perto de descobrir alguma verdade sobre o nosso relacionamento com outros seres inteligentes do universo, eu espero que ninguém pense nos alienígenas do passado, presente e futuro como assassinos ou como salvadores, mas como outro ser inteligente com quem vamos fazer amizade e aprender muita coisa sobre o cosmos. Mas se um dia os chamados anjos se revelarem para nós na forma de extraterrestres, será que vamos aceitá-los? Talvez esse dia chegue apenas quando estivermos prontos para conhecer a verdade sobre a nossa própria origem. Somos gratos por sua companhia até aqui. Acordar para quem você é requer o desapego de quem você imagina ser. Se inscreva em nosso canal e torne-se nosso companheiro nesta exploração do universo sem fim do conhecimento. What could I do? I was a lost boy when I met you. Hold me till I'm not lonely anymore. It's only the crashing of the ocean to the shore. 'Cause in the dark there are no strangers, there are no strangers at all. 'Cause in the dark there are no strangers, there are no strangers at all. I was a lost boy when I met you. I was a lost boy, I was a lost boy. I was a lost boy when I met you.